Olá, eu sou a Paula de Savoy e esse é o Resumo News, um canal de resumo semanal sobre política e geopolítica. As principais notícias da semana separada para você, logo após a vinheta. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a coletivas de imprensa, anúncios de invasão à Venezuela por terra e até mesmo invasão a outros países da América Latina que, segundo Trump, estiverem transportando drogas para os Estados Unidos. Em meio a tudo isso, Trump traz uma revelação muito importante, de que chegou a um acordo com o governo Lula. Acordo esse para as tarifas e sanções a autoridades. Já temos reação de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Vamos falar sobre tudo isso aqui agora e depois eu darei a minha opinião. Então assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, espalhe para o máximo de pessoas possível. Já deixa aquele like, aquele joinha, é muito importante. E gente, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos emitiu uma nota na sua rede social dizendo essas palavras. Eu vou ler tudo na íntegra aqui para vocês. Vou passar todas as notícias e depois darei a minha opinião. Tivemos uma ligação muito produtiva com o presidente Lula do Brasil. Entre os assuntos discutidos estavam o comércio, como nossos países poderiam trabalhar juntos para deter o crime organizado, as sanções impostas a várias autoridades brasileiras, tarifas e vários outros itens. O presidente Lula e eu estabelecemos um relacionamento em uma reunião que ocorreu nas Nações Unidas. E acredito que isso preparou o terreno para um diálogo e acordo muito bons no futuro. Espero vê-lo e conversar com ele em breve. Muitas coisas boas virão dessa parceria recém-formada. É o que disse o presidente dos Estados Unidos, como vocês estão vendo, marcando uma próxima reunião. Nada ainda está batido o martelo, são conversas para uma negociação final. O Trump quer se encontrar com o Lula e resolver todas essas questões que ele traz aqui. Pois bem, falei para vocês que primeiro eu vou dar as notícias, depois eu darei minha opinião. Eduardo Bolsonaro compartilhou essa publicação do Trump dizendo assim: recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Trump e Lula. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas. São instrumentos legítimos para corrigir violações graves quando outras vias foram bloqueadas. Confiamos na liderança do presidente Trump para negociar com o Brasil um entendimento que proteja os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério e, ao mesmo tempo, reconheça a urgência da restauração das liberdades civis e do Estado de Direito para o povo brasileiro. Qualquer avanço real nas relações bilaterais exige enfrentar com honestidade a atual crise institucional do Brasil e reafirmar a liberdade como fundamento essencial entre nações democráticas. Foi o que disse o filho do presidente Eduardo Bolsonaro. E eu acho que nessa publicação o Eduardo já consegue mostrar um pouco a situação em que pé que está. O Paulo Figueiredo, que tem sido um grande aliado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos em denunciar tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, ele também comentou dizendo assim, com palmas, colocou emojis de palmas e disse: total confiança na capacidade de negociação do presidente Trump. Eles parecem estar bem otimistas e bem confiantes na negociação do presidente dos Estados Unidos com essa declaração que ele dá agora. Um outro importante fato que eu preciso mostrar para vocês aqui agora, que aconteceu também no dia de ontem, foi isso aqui, ó. O Trump deu uma entrevista, respondeu jornalistas, e olha só o que ele disse durante essa entrevista. Eu vou ler para vocês aqui. O jornalista pergunta: se eu puder, você teve uma... deixa eu botar aqui, não li direito. Se eu puder, senhor, você teve uma ligação com o presidente do Brasil, Lula, hoje? Você pode nos dizer o que você discutiu? Sim, tivemos uma ótima conversa, falamos sobre comércio, nós conversamos sobre sanções, porque, como você sabe, eu sancionei eles tendo a ver com certos... Olha só isso aqui, presta atenção. Eu sancionei eles tendo a ver com certas coisas que aconteceram, mas tivemos uma conversa muito boa, eu gosto dele, muito bom. Muito bom. Tivemos algumas boas reuniões, como você sabe, mas tivemos uma conversa muito... Deixa eu poder voltar aqui. Muito boa hoje. Sim, eu fiz. Você também perdoa o ex-presidente... Você também perdoou, né? Aqui a tradução, a legenda tá um pouco difícil de interpretação aqui. Gente, desculpa, tá meio clara a tela, né, pessoal? Tem que estar mais atento a isso aqui. Você também perdoou
que ele coloque perdoa na legenda, tá errado. Você também perdoa o ex-presidente de Honduras. E ele foi libertado da prisão ontem. Bem, ele era o presidente e eles tinham algumas drogas sendo vendidas em seu país. E porque ele era o presidente, eles foram atrás dele, que era uma caça às bruxas horrível, do Biden, né? Deixa eu voltar aqui. Do Biden, que era, você sabe, muitas pessoas em Honduras me pediram para fazer isso e eu fiz. Me sinto muito bem com isso. Se você tem alguns traficantes de drogas em seu país e você é o presidente, você não necessariamente coloca o presidente na prisão por 45 anos. Que foi uma caça às bruxas inspirada em Biden. A carta dele impactou sua decisão? Enfim, aqui ele não responde mais. Importante, pessoal, importantíssima declaração do presidente dos Estados Unidos. E aí, nós tivemos o The Incorrupt, que compartilhou dessa forma aqui análise sobre essa declaração do presidente dos Estados Unidos que vocês acabaram de ver aqui. Agora, o presidente americano fala sobre a ligação com Lula. Trump não deixou nada nas entrelinhas. Trump não deixou nada nas entrelinhas. Logo depois de mencionar que falou com Lula sobre temas que todos já sabem, numa clara referência à carta em defesa ao Bolsonaro, o presidente americano fez o paralelo que ninguém no sistema quer ouvir. O que fizeram com o ex-presidente de Honduras é o mesmo modelo de perseguição política exportado por Biden. Você consegue entender isso? O Trump, ao dizer que fez essa ligação, vocês viram ali, ele fala claramente que tratou sobre temas que todo mundo já sabe. E quais temas são esses? Bem, os temas que levaram às sanções a Alexandre de Moraes, a sua esposa, ameaça de sanções a outras autoridades brasileiras, que inclusive até hoje o governo Trump está em cima disso, intensificando mais, né, as sanções, por exemplo, a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a outras autoridades brasileiras, as tarifas. Segundo o próprio presidente dos Estados Unidos, todas essas coisas são por um motivo, um principal motivo. Tem outros motivos, mas existe um principal, segundo o próprio Trump, que é a prisão do presidente Jair Bolsonaro. A perseguição política com a maior liderança política hoje do nosso país, Jair Bolsonaro, e a outros presos políticos também do nosso país. Então foi o próprio Trump que declarou isso. Foi o próprio Trump que disse que esse era o motivo principal das sanções, entre outras coisas ali que estavam, por exemplo, a censura das redes sociais. Você percebeu que todas essas coisas nós tivemos um recuo? Pararam de comentar sobre isso. Está chegando 2026. Pararam de comentar sobre isso. Censura das redes sociais, o Lula falando em negociar fora do dólar, enfim, falando aquelas coisas absurdas, abjetas, atacando o presidente dos Estados Unidos a todo momento. Então foram várias razões, mas a principal, segundo o próprio Trump, era essa perseguição contra a direita, principalmente contra o líder da direita, Jair Messias Bolsonaro. Foi o que declarou Trump várias e várias vezes. E aí, ao mesmo tempo, ele faz uma referência ao ex-presidente de Honduras que teve a sua prisão retirada por um indulto presidencial, um perdão presidencial por parte do próprio Trump. Ele disse que o que Biden fez com esse ex-presidente é uma perseguição, uma caça às bruxas. Então ele faz uma clara referência, né, do Bolsonaro a esse ex-presidente que estava preso pelo regime de Joe Biden. E ele mostra como a esquerda, o regime esquerdista, tem transformado adversários em inimigos de Estado. E detalhe, o Trump sabe que eles vão tentar fazer isso contra ele. O Trump não pode se reeleger a presidente da República. Agora ele tem mais 3 anos de governo. Após isso, ele sai da presidência. Se ele não colocar um republicano lá, ele deixar com que o democrata entre na situação que o mundo vive hoje, essa espécie de perseguição política que a esquerda faz contra a direita quando eles assumem o poder, o Trump sabe que ele vai ser o próximo. Ele sabe que ele será o próximo se ele não fizer nada. Você está entendendo? Ele sabe muito bem disso. Então ele mostra que existe um aparato judicial que está sendo usado como arma para a perseguição de adversários políticos. E aí, o Trump descreve essa situação que fica impossível você não analisar também para o Brasil. Um presidente preso, um processos sigilosos, abuso de poder e silêncio constrangido das instituições. Miguel, o que será que o Trump negociou ou está conversando com o Lula? Como disse o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, eu confio na capacidade de negociação do presidente Trump. Eu confio que ele, ao dizer tudo o que ele falou, ao fazer essas declarações de recuo, inclusive de sanções a autoridades, é sinal de que o Trump está conseguindo 110% daquilo que ele queria por parte do Lula. Pelo que me parece, o Lula, pelo menos, está dizendo que vai entregar, que vai abrir mão, que vai fazer a parte dele, para que o Trump possa continuar numa relação diplomática com o Brasil
com os Estados Unidos. Ah, Miguel, mas isso vai, de certa forma, ajudar o Lula politicamente e tal, porque aí vai ter uma relação entre Brasil e Estados Unidos. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu não penso nessa situação, eu não penso nessas coisas. Eu sempre falei desde o começo aqui no canal que, pra mim, a melhor coisa que aconteceria seria um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Independente se isso fosse benéfico ou não para o Lula, para o PT, independente de qualquer coisa. 2026 é ano que vem. É lá que a gente vai discutir a eleição, é lá que a gente vai ir pro quebra-pau, é lá que... E aí o povo decide. Mas aquilo que nós mais queremos é a volta da normalidade democrática nesse país. E nós podemos falar aqui o que nós acreditamos, darmos a nossa opinião, criticarmos quem a gente quer, sem medo de sermos perseguidos. Podemos expressar as nossas opiniões, princípios, valores, a nossa ideologia, a nossa fé, sem receio de sermos rechaçados, perseguidos pelo judiciário. Se nós chegarmos a isso, pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. E aí no ano que vem, a gente vai pro quebra-pau e o povo decida o que é melhor pra ele. É nisso que eu acredito. Foi isso que eu sempre defendi. Eu acho que não tem cabimento você acreditar que, para que o Lula continue tendo crise no seu governo, crise econômica, não sei o quê, as tarifas continuem, então tem que continuar de qualquer jeito, porque tá derretendo o Lula, ele tá derretendo as pesquisas, tá caindo na popularidade. Mas calma aí, compensação, perseguição, censura, o que você acha melhor? A gente continuar do jeito que a gente tá? Ou o Lula ter um benefício político de alguma forma com toda essa negociação, mas no final nós temos a volta da normalidade democrática ao nosso país. Temos o direito de expressarmos a nossa opinião, de votarmos em quem nós queremos para o ano que vem, que é sim o presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje vai ser um dia que a gente vai falar de muitas coisas aqui, então se inscreva no canal, ative o sininho, porque mais tarde eu tenho outra informação bombástica para trazer a vocês. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus salve o Brasil. Deus abençoe o Donald Trump, que nós tenhamos aí ótimas notícias e quem sabe até o fim dessa ditadura que nós estamos vivendo no Brasil. Um abraço, tchau.